e todos. Eu gostaria hoje que a gente pudesse continuar pensando sobre casais, formação de casais, casamentos, escolhas, mas que a gente fizesse isso de maneira mais contextualizada, né? Pensando tudo isso e o sentido disso no mundo hoje, e pensando nas novas realidades, nas realidades virtuais, nas transformações dos papéis de gênero, né? Do que é ser mulher, do que é ser homem, hoje no mundo e particularmente no Brasil. É claro que são questões extremamente complexas, diversificadas, a gente não pode fazer nenhum tipo de generalização, mas acho que pode trazer algumas questões que permitam a gente refletir e se aprofundar nessa temática, né, do que é estar casado, né, e então é um convite, tal como a Clarice Lispector faz no Contos Obedientes, né, quando ela diz: basta dizer que um homem e uma mulher estavam casados, que o nosso pensamento já afunda, né, em áreas desconhecíveis, diz ela. Então, acho que um pouco amparada pela Clarice, né, e até legitimada na questão toda do desconhecimento, que eu vou afundar um pouco um pé no que quer dizer também estar casado, estar casada, e na complexidade disso nesse momento. No vídeo passado, eu trazia algumas questões, né, que envolvem as contribuições da psicanálise para pensar a subjetividade de cada um, para pensar a questão dos vínculos, né? Mas acho muito importante a gente pensar isso em contexto, né? E eu acho que pensar isso em contexto, acho que tem a ver com levar em consideração, em primeiro lugar, essa situação de verdadeiro embate, né, social, entre uma série de valores, né, que ainda atravessam a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Eu estou pensando em valores patriarcais, ainda bastante presentes, que de alguma maneira determinam ainda as expectativas de papéis de gênero, né? Então, quando um casal se forma, o que se espera da mulher, o que se espera do homem, né? O tipo de atividade dentro de casa, fora de casa, que, embora ao longo do século XX tenha sofrido profundas transformações, né? Então nós saímos de um modelo de família tradicional em que o homem era o provedor, né? E ele ganhava o seu lugar de homem, a sua identidade masculina, a partir desse lugar, né, de pai, de autoridade moral, de provedor da sua família. E a mulher seria, né, a dona de casa, a cuidadora dos filhos, né? Muitas vezes abrindo mão, isso era muito comum nas primeiras décadas do século XX, né, que a mulher abrisse mão de uma formação profissional ou de um trabalho, mesmo que ela já estivesse realizando, para se casar, né, e para cuidar do seu marido e filhos e da casa, ou das obrigações sociais da família, né? Nós fomos saindo desse modelo, acho que principalmente a partir das classes médias urbanas, né? Dos movimentos de emancipação da mulher, da profissionalização, então da entrada da mulher, principalmente a mulher de classe média, escolarizada no mercado de trabalho, né? Porque a mulher pobre sempre trabalhou, mas principalmente essa mulher de classe média, que ocupava esse lugar que eu dizia antes, né? E que passa a trabalhar e que, então, vamos dizer assim, divide, né, as contas da casa, participa das contas da casa, numa relação mais igualitária com o homem, né? Mas nem sempre acompanhada da mesma divisão de tarefas no interior da casa, né? Então, muitas atividades ainda são
tidas como atividades femininas, né? Muitos homens se recusam a desempenhar esse tipo de tarefa, né? por sentir que isso é coisa de mulher, né? O que repercute em dados muito concretos no Brasil de diferença de carga de trabalho entre homens e mulheres. Muitas vezes a mulher trabalha, às vezes, 10 a 20 horas por semana a mais que os homens, se a gente incluir o trabalho doméstico, né, o cuidado com as crianças, etc. É claro que isso vem mudando, a gente encontra essa mudança em diversos países, eu estou pensando principalmente em sociedade ocidental, em que o homem participa mais diretamente de atividades domésticas, lavar, passar, cozinhar e etc., né? Isso vem se transformando de maneira bastante lenta, porque os valores de uma sociedade são muito difíceis de serem mudados, né? São mudanças muito lentas, mas que, acho que ao mesmo tempo, muito presentes ao longo de todo o século XX e início do século XXI. Né? Então, eu falava desse embate, né, entre, por um lado, né, todo esse movimento, os movimentos de emancipação, e os movimentos todos de valorização do desejo pessoal, né, e a manutenção de uniões estáveis, né, casamentos, da forma tradicional. Né? Então, eu acho que, de alguma maneira, esse conflito, né, que é um conflito social, cultural, atravessou e atravessa grande parte, né, dos casamentos no Brasil. Eu estou chamando de casamento apoiada na ideia, né, de Lévi-Strauss, do antropólogo Lévi-Strauss, no sentido de que toda a sociedade tem algum tipo de união, né, estável, legitimada socialmente e que distingue, né, essa união de outras formas de união, né, sexuais ou não sexuais. Né? E a isso ele chama de casamento. Né? É claro que a maneira como essa união estável vai se fazer, seja do ponto de vista religioso, civil e etc., vai variar de sociedade para sociedade, de grupo social para grupo social, mas eu estou incluindo tudo isso genericamente aqui para a nossa conversa na ideia de casamento. E eu acho que é muito importante a gente pensar, né, em todas essas transformações que impactaram profundamente, né, o casamento e que tiveram repercussões bastante concretas nos casamentos no Brasil. Né? Desde a possibilidade, né, das separações, é só nos anos 40 que nós temos o desquite, depois nos anos 70 o divórcio, e das possibilidades de recasamentos e de novas formas de união, né? Legitimadas socialmente, né? As uniões homoafetivas, ou mesmo outros arranjos. Né? Hoje em dia ampliou-se, né, o conjunto de arranjos familiares, ou pelo menos a possibilidade de nomeação de arranjos, né, que tinham menos espaço de reconhecimento social. Né? Hoje em dia nós falamos em famílias mosaico, né, famílias que são compostas por diferentes famílias, né, que através da união, né, do casal que traz, então, filhos de outras uniões, ou famílias poliafetivas, né, quando nós temos não apenas o casal, duas pessoas, mas mais de duas pessoas envolvidas, o trisal. Acho que são todos espaços, né, de alguma maneira, de reconhecimento, de tentativa de expressão do desejo pessoal, que aprendemos com a psicanálise, ou aprendemos com as artes, aprendemos com a cultura ao longo do século XX, que é complexo, que é multifacetado.
que subverte as regras, subverte os padrões sociais e vão ganhando, então, novos espaços de reconhecimento. É interessante, nesse sentido, nós podermos olhar, por exemplo, para os dados, né, dos censos demográficos né, os dados do IBGE a respeito de tendências, né, envolvendo casamentos e divórcios no Brasil. Primeiro, acho que é bem interessante mencionar que uma tendência geral dos censos demográficos, e já desde os primeiros censos demográficos, o primeiro censo demográfico foi feito no Brasil na época do Império, em 1872. E eu estou aqui pensando num trabalho muito interessante de levantamento, né, do tipo de arranjos domésticos e arranjos matrimoniais no Brasil, feito pela geógrafa e demógrafa Elza Berkó, uma das fundadoras do Núcleo de Estudos da População da Unicamp, e ela mostra como o tipo de organização tradicional familiar, né? Então a chamada família nuclear, composta pelo casal heterossexual e os filhos advindos dessa união, hoje constituem menos da metade das famílias brasileiras, né? Desde 2006, nós temos que 49,6% das famílias brasileiras têm essa constituição, né? Então, nós temos que levar em consideração uma diversidade muito ampla, né, de formações de família e no seu interior as formas do casal, né? Seja o casal unido ou o casal separado e as diferentes configurações, né? Então, é nesse sentido que falar em casamento ou em casal é falar de uma diversidade muito ampla e que a sociedade brasileira está lutando por acolher e reconhecer através dos seus diversos movimentos e das suas diferentes lutas, né? Mas, olhando dados mais recentes do IBGE, dados de 2023, nós estamos em 2025, né? Eles apontam para um aumento do número de divórcios, há uma tendência, né, no Brasil de aumento do número de divórcios, né? Então, por exemplo, de 2022 para 2023, há um aumento de 4,9% no número de divórcios no Brasil e de uma queda no número de casamentos, né? Por exemplo, tomando os mesmos anos, 2023 para 2022, há uma queda de 3% em relação ao ano anterior, né? Também é significativo o dado, né, de que há uma diminuição progressiva do tempo em que as pessoas ficam casadas, né? Então, para a gente ter como exemplo disso, se em 2010 as pessoas que se separaram ficaram em média 15,9 anos casadas, e em 2023 elas ficaram 13,8 anos casada, né? E eu acho que então, colocam questões, né, para a gente entender a sociedade brasileira, né? Por que isso acontece, né? Que mudanças sociais explicam isso, né? Que lugar o casamento ocupa, né, ou vem ocupando na nossa sociedade. E, sem dúvida, né, os fatores que eu vim apontando, a questão da participação da mulher no mercado do trabalho, né, uma possibilidade de independência financeira, eu acho que é um dos elementos, né, mas também essa possibilidade de manifestar ou viver desejos
relações que o casamento parece que não dá conta, né? Que o casamento nesse sentido seria restritivo, não é? Essa possibilidade de poder não estar restrito a certos padrões sociais, né? Mas também acho que também tem todo um campo aí que precisa ser pensado, que é justamente o campo da comunicação no casal, das possibilidades de diálogo, de troca, de elaboração, né? Que eu acho que hoje estão particularmente, né, dificultados, seja pelo ritmo, pela velocidade da vida, né, pela dificuldade dos encontros, né, mas também por essa miríade de possibilidades ou impossibilidades de comunicação que estão sendo dadas pelas redes sociais, pelas mídias, por outras formas, né, de contato, enfim, é o que muitos já, né, têm discutido, né, esse isolamento de cada um de nós, né, com seu celular ou nas suas bolhas, ou essa absoluta falta, né, de diálogo, porque cada um está isolado de alguma maneira, né, no seu mundo virtual, né? Então, a gente poderia dizer que essas dificuldades de comunicação que sempre houveram, né, em toda a relação humana e particularmente no casal, elas estão, de alguma maneira, elas não são só, né, parte da experiência do casal, mas são uma questão que atravessa todas as relações hoje. No vídeo passado, eu comecei dizendo do quanto que na formação do casal entram as histórias, as representações, as representações do casal que cada um carrega consigo, ou dos casais que cada um carrega consigo a partir da sua própria história. Eu acho que quando nós pensamos nessas novas configurações familiares, e principalmente nas questões ligadas às novas formas de comunicação, na entrada das redes sociais e da maneira como cada um hoje em dia se liga, né, ou se insere nesse universo virtual, e no impacto que isso tem, ou pode ter na vida do casal e na vida da família, né? Em diversos contextos, né? Nós temos entrado em contato com o impacto disso nas relações familiares e na possibilidade de um distanciamento entre pessoas que convivem na mesma casa, como os celulares e computadores entraram na nossa intimidade. Eu acho que é interessante a gente poder pensar sobre que lugar isso vai ter na transmissão entre as gerações, né? Então, que modelos de relação, que modelos de linguagem, de comunicação nós também transmitimos, né, às futuras gerações, e que impactos isso pode ter na formação de novos vínculos, né, na linguagem, no repertório linguístico, né, das possibilidades de comunicação entre as pessoas, atravessadas por essas novas realidades, né? Então, eu acho que é alguma coisa aí que a gente deve ir acompanhando, né, e acompanhando com apreensão, no sentido do desdobramento de tudo isso. Então, ficamos por aqui, e esperando que a gente possa ter trazido aí alguns elementos para uma reflexão sobre essa realidade que é tão íntima de cada um de nós, né? Que diz respeito aos casais, os casais da nossa origem, os casais que formamos, e
e de que maneira tudo isso, embora a gente não tenha respostas definitivas, mas como tudo isso pode ser pensado no sentido de ampliar uma consciência pessoal e social sobre a vida em família.